Vamos para a palavra que está no Evangelho de João, capítulo 12, no versículo 23. E Jesus lhe respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Jesus estava aqui falando com os discípulos, conversando com os discípulos, e Jesus estava dizendo para os discípulos que era chegada a hora em que o Filho do Homem ia ser glorificado. Na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, gente querida de Deus, amada de Deus, você é amado de Deus, você é amada de Deus. Eu quero dizer para você que a gente tem que morrer. A gente tem que matar as nossas vontades para quê? Para que haja fruto. Nós somos esse trigo. Eu creio que você é trigo. Então o trigo, ele precisa morrer para quê? Para que ele dê muitos frutos. E nós temos que matar as nossas vontades. Para quê? Para que haja fruto do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele não vai crescer na nossa vida se nós fizermos a nossa vontade. Então a gente tem que renunciar às nossas vontades. Nós temos que renunciar à nossa carne, aos nossos prazeres. Vê, eu estava agora renunciando, eu renunciei à minha vontade, que era de dormir, né, de descansar a minha cabeça. Então eu estava aqui querendo renunciar à minha vontade. Se eu não renuncio, se eu não mato a minha vontade de dormir, não haverá fruto. Tá entendendo? Não haverá fruto. Então nós somos esse trigo que temos que matar a nossa vontade. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Tá entendendo? Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Quando você renuncia a tua vontade, quando nós renunciamos a nossa vontade, o que que acontece? É gerado fruto de Deus na nossa vida. E se queremos o fruto do Espírito Santo, se queremos o fruto de Deus, nós temos que renunciar às nossas vontades. Gente, é tão difícil renunciar à nossa vontade, né? É tão difícil renunciar àquilo que queremos, renunciar à vaidade, renunciar ao apego às coisas, renunciar à nossa própria família para levar o evangelho, né? Gente, eu renunciei à minha família, mas eles são adultos, eles têm a família deles, não são nenhuma criança. Não é você renunciar a uma criancinha, não. Preste bem atenção. Não tenho marido, não, meus filhos já têm a vida deles, são adultos, então renunciei estar lá, né, com eles, mas eles têm a vida deles. E eu estou aqui fazendo a vontade de Deus, renunciando, estar na minha terra, estar com o meu povo, para estar fazendo a vontade de Deus. E assim vai ser a minha caminhada. Não sei para onde vou. Posso ir, voltar para Manaus, posso ir para outra terra, não sei, posso ficar aqui, não é verdade? Até o arrebatamento, ou até Deus me colher dessa terra, mas que seja feita a vontade de Deus, gente. Seja feita a vontade de Deus, e o problema é que nós não queremos renunciar a nós mesmos, para que haja esse crescimento do Espírito Santo na nossa vida. Então, para que o Espírito Santo cresça na nossa vida, a gente tem que renunciar à nossa vontade. Não é mais o que eu quero, não é mais o que eu faço, não é mais o que eu penso, não é mais o que eu desejo. Eu até penso, mas não posso. Eu até desejo, mas não posso. Eu até quero, mas não posso. Que seja tudo querer de Deus, a vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus. E muitas das vezes não, a vontade de Deus, gente, nem sempre é a nossa vontade. É aí que há a guerra. Porque você não quer obedecer à vontade de Deus. Para mim, estar aqui acordada às 3 horas da manhã, eu tive que obedecer, eu tive que renunciar à minha carne. Então é isso, gente. Muitas das vezes a gente não quer obedecer, a gente não quer renunciar a nossas vontades para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Você ora, mas não renuncia.
Você ora, ora, mas não renuncia à sua vontade. Você pede, pede de Deus, mas não renuncia. Você pede, pede, Senhor, me dá sabedoria. Mas tu não renuncia a tua vida secular para te ter uma vida com Deus. Tu não renuncia um jogo de futebol, né? Assistir um jogo de futebol para tu estar na palavra. Tu não renuncia, louvado seja Deus, uma noite toda de sono para te orar algumas horas com Deus. É renúncia, é morte das nossas vontades. Para quê? Para que a vontade de Deus aconteça na nossa vida. E eu quero dizer para você que quando nós renunciamos, há fruto de Deus na nossa vida. As bênçãos nos alcançam. Quando nós obedecemos a Deus, as bênçãos vêm até onde nós. As bênçãos batem na nossa porta, na nossa janela, entra na nossa conta. Quando nós obedecemos à vontade de Deus, gente, é melhor obedecer do que sacrificar. Se as pessoas estão perecendo por falta de obediência, mas se você obedecer, você vai ver as bênçãos te alcançar. Você vai ver a mão de Deus te sustentar. Você vai ter fruto do Espírito Santo na tua vida. Quando você renuncia, quando nós renunciamos. E aqui Jesus continua. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Então, se a gente ama a nossa vida, a gente vai perder. Por que eu diz perdê-la-á? Perdê-la-á porque eu não quero mais viver a minha vida. Eu quero viver a vontade de Deus. E é isso que é difícil, gente. A gente perder a nossa vida, perder a vontade daquilo que eu quero fazer, né? Então, é isso aqui que o Senhor Jesus está falando para os discípulos. Olha só, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Então, quando você, né, aborrece a tua vida, você vai guardar a tua vida para a vida eterna. Então, louvado seja Deus, engrandecido, gente, para nós termos a vida eterna, nós temos que perder a nossa vida aqui. Nós temos que perder, a nossa vontade não é mais prioridade, mas é a vontade de Deus. É você sempre dizer, se for vontade de Deus, eu vou. Se for vontade de Deus, eu faço. Se for vontade de Deus, eu vou estar. Mas nós temos esse entendimento, Senhor, seja feita a tua vontade. Se for tua vontade, eu vou viajar. Se for tua vontade, eu vou comprar. Se for tua vontade... Aí você pergunta para mim, mas irmã, como eu vou saber quando é a vontade de Deus? Vou te ensinar algo que o Senhor me ensinou. Para você saber quando é a vontade de Deus, que Ele aumente o desejo no teu coração. E quando não for vontade de Deus, que o Senhor tire esse desejo do teu coração. Tá entendendo? Então é assim, para mim vir para cá, eu disse para Deus, Deus, só se for tua vontade. Só se o Senhor colocar no meu coração, preparar as passagens, colocar no meu coração para comprar as passagens, colocar no meu coração para vender minhas coisas. Eu vendi tudo em Manaus, cheguei aqui sem nada. Então, aí pronto, Deus colocou no meu coração esse desejo de chegar aqui, vendi minhas coisas, preparou a passagem e cheguei aqui nessa terra, porque Ele colocou no meu coração. E ainda no meu coração, ainda o desejo de estar aqui nessa terra. Todos os lugares, gente, que eu vivi, que eu morei, que eu viajei, que eu passei, foi Deus que me colocou no meu coração para estar naquele lugar. E quando é para me sair daquele lugar, o Senhor tira a vontade daquele lugar. As coisas começam a não dar certo. E tem mais. Quando a gente quer ficar no lugar que Deus não quer mais a gente naquele lugar, Ele permite acontecer alguma situação que vai te tirar daquele lugar. Lembra de Jonas? Jonas não queria estar onde Deus queria, não é verdade? O que foi que aconteceu? Deus permitiu Jonas passar por aquela situação com a baleia, para quê? Para ele fazer a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ele mesmo aumenta o desejo no nosso coração. Se você ora a Deus, se você pede direção de Deus, se você pede resposta de Deus, então Deus, Ele vai fazer o teu coração fazer aquilo que tem que ser feito. Ele vai colocar no teu coração a vontade de fazer aquilo que tu não queres. Onde que eu imaginava, gente?
Eu não tenho ninguém da minha família aqui. Não tenho ninguém da minha família aqui. Eu não posso dizer, não, eu tenho um irmão aqui, uma irmã aqui, eu tenho um filho aqui comigo. Não tenho. Somente a vontade de Deus, gente. Você está numa terra a qual não tem ninguém da tua família. Só a vontade de Deus. Só mesmo a vontade de Deus para fazer a gente estar num lugar a qual você não conhece ninguém. Gente, só Deus é assim. Deus é assim. Ele coloca no nosso coração aquilo que a gente acha que é impossível. É impossível para mim morar sozinha aqui. Você olhar para as pessoas, não sabe se pode confiar nas pessoas, mas aí é que tá. Eu não confio nas pessoas, eu confio em Deus. Eu confio na vontade de Deus na minha vida, e a vontade de Deus na minha vida é boa e perfeita. A vontade de Deus na tua vida é boa e perfeita. Então nós precisamos, gente, ser dirigidos por Deus. Nós precisamos renunciar às nossas próprias vontades. Esse que é o problema dos seres humanos. Eles querem que Deus faça a vontade deles. Não, Senhor, me dá esse homem, me dá essa mulher, me dá esse trabalho, me dá essa casa. Tudo é a tua vontade. As tuas orações sempre é: Senhor, eu quero isso, Senhor, faz isso, Senhor, me dá esse emprego. Você nem... Poucos perguntam: Senhor, é da tua vontade esse homem para minha vida? É da tua vontade eu ir para esse lugar? É da tua vontade comprar esse objeto? Você vê os cuidados de Deus. Você está num lugar que não tem nenhuma família, mas você tem os cuidados de Deus, entendeu? Então é isso, a vontade de Deus, ela faz bem para a tua vida. E muitas pessoas estão vivendo em sofrimento, muitas pessoas estão vivendo, sabe, gente, depressão, junto da sua família, porque não estão fazendo a vontade de Deus. Muitas pessoas estão sofrendo por causa das suas vontades, por causa das suas escolhas, porque não querem morrer, matar os seus desejos, matar as suas vontades para viver a vontade de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. Muitos dizem: Espírito Santo de Deus, eu quero fazer a tua vontade. Aí quando ele manda você fazer alguma coisa, você não faz. Aí como é que você fica pedindo: Senhor, Espírito Santo, eu quero fazer a tua vontade? Aí o Espírito Santo diz: a minha vontade é essa. E tu diz: não, não, Senhor, essa vontade eu não quero. Eu poderia ter dito para Deus: não, Deus, eu não quero ficar aqui nessa terra, eu quero ir embora. Eu já passei luta, gente, já passei luta, quase eu entro em depressão aqui. Mas sabe o que eu fiz? Espírito Santo de Deus vem e me renova. Espírito Santo de Deus, tira essa tristeza. Espírito Santo de Deus, vem e tira tudo isso que está aqui no meu coração. Pronto, gente, me levantava da oração, já era alegre, já era tomando banho, já tinha passado tudo aquilo da minha mente. Então, louvado seja Deus, a vontade de Deus é boa e perfeita, mas nós temos que renunciar às nossas vontades para viver a vontade de Deus. Mas os seres humanos não querem renunciar às suas vontades. Os seres humanos querem que Deus faça a vontade deles. Eles não querem renunciar à sua vontade. Os seres humanos não querem viver a vontade de Deus, eles querem viver as suas vontades. É sempre: Deus me dá isso, eu quero isso, Deus faz isso. Não, Deus é todo o tempo pedindo para Deus fazer as nossas vontades. O próprio Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Então, vamos continuar aqui. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Tá vendo? Se nós servirmos a Deus, Deus vai nos honrar. Tá entendendo? Se nós servirmos a Jesus, Deus vai nos honrar. Se você serve a Jesus, você vai ser honrado por Deus. Não é honra de homens, não é glória de homens, é Deus que vai te honrar se você serve a Jesus. Preste bem atenção na palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade? É a palavra de Deus. Se você quer ser liberto das tuas vontades, dos teus achismos, dos teus pensamentos, dos teus entendimentos, tu precisa da palavra de Deus. Eu posso orar por você, mas se você não der crédito à palavra de Deus, se você não der ouvidos à palavra de Deus, não há libertação na sua vida. Então, para nós conhecereis a verdade. Qual é a verdade? É a palavra de... Olha só, se alguém me
serve, Jesus estava falando aqui, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, se nós servimos a Jesus, Deus nos honrará. O que é honrará, gente? Deus será conosco. Deus ser conosco é uma honra, gente. Porque as pessoas não sabem nem o que é honra, né? As pessoas não sabem nem o que é ser honrado por Deus. As pessoas acham que ser honrado por Deus é estar lá em cima. E não é, gente, não é. Ser honrado por Deus significa que Deus é contigo. Deus é conosco, significa ser honrado por Deus. É Deus estar com você, é Deus ser com você. É uma honra Deus ser por nós. Entendemos? Louvado seja Deus, porque as pessoas confundem muito, né? Acham que honra é ser estar no alto, é estar lá em cima, estar em primeiro lugar, é ser visto por todo mundo, é ser reconhecido por todo mundo. Nem Jesus foi reconhecido. Nem Jesus é reconhecido por todo mundo até hoje. Aí eu vou querer ser? Você vai querer ser? Não vai, não adianta que não vai ser. Porque nem o Filho de Deus fizeram com ele isso. Nem o Filho de Deus deram as honras, né? As honras para ele. Quem foi que honrou a Jesus na terra? Quem foi que honrou a Jesus na terra? Somente aqueles que o serviram, né? Os seus discípulos, foi os que deram honra a Jesus, que creram na palavra dele, que acreditaram que ele era o Filho de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. E aqui ele diz aqui, ó, agora minha alma está perturbada. Jesus estava falando que a alma dele estava perturbada. Ele estava na terra, né, gente? Então, nós, como seres humanos, a gente se perturba, a gente se entristece, a gente fica com medo, a gente tem sentimentos humanos, não só sentimentos espirituais, mas nós também temos sentimentos humanos. Nós ficamos doentes, nós ficamos tristes, nós ficamos com raiva, né, irado, mas não colocamos a ira. Não deixamos a raiva nos dominar. Nós não podemos deixar a raiva nos dominar, não é verdade, gente? Porque a palavra de Deus nos ensina isso. E ele diz aqui, ó, agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Ele faz uma pergunta. Pai, salva-me desta hora. Novamente aqui Jesus estava pedindo para que o Pai salvasse ele daquela hora. Jesus ele foi para Getsemane lá e ele pediu para o Pai, Pai, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Então o próprio Jesus ele queria passar esse cálice, mas ele sabia que a vontade de Deus tinha que ser primeiro do que a vontade dele. Então ele renunciou à sua própria vontade para que a vontade de Deus seja feita. Quando eu li essa palavra aqui, às 3 horas da manhã, que eu leio a palavra antes de começar a live, né? Eu oro e leio a palavra antes de começar as lives. Agora, olha só, escuta bem aqui o que ele vai falar para nós. Ó, agora minha alma está perdoada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Então, ele estava pedindo para Deus para salvar ele daquela hora, mas ele sabia que ele tinha vindo para aquela hora. Ele sabia que o propósito, ele sabia que por que ele estava na terra. Você sabe por que Jesus estava na terra? Quem é que sabe por que Jesus estava na terra? Quem é que sabe por que o Senhor Jesus ele veio à terra? Por que Jesus veio à terra? O Filho de Deus, o que ele veio fazer na terra, gente? O Filho de Deus, sentado à direita do Pai, no trono do Pai, ao lado do Pai, o Filho de Deus, servido pelos anjos, ele veio até a terra. E você sabe por que ele veio até a terra? Por que ele veio, né? Viver como homem na terra? Por que ele veio viver as dores na terra? Por que ele veio passar por tudo que ele passou aqui na terra? Por causa de você e por causa de mim, gente. Olha só como você é importante para Deus. Tem pessoas que não sabem nem por que Jesus veio na terra, né? As pessoas estão preocupadas com seus eus, com seus achismos, com suas vontades.
que não sabe nem por que Jesus veio à Terra. Não sabe nem o teu valor. As pessoas não sabem nem o seu valor. Olha o valor que você teve para Jesus. Olha o valor que você teve por Deus, né? Jesus veio à Terra porque o Pai mandou ele vir à Terra por causa de você, por causa de mim, por causa de pecadores, para mudar a nossa história, para nos salvar, para nos libertar, para levar sobre si todas as nossas enfermidades, para pagar a nossa dívida, para ser o nosso remidor, para ser aquele que nos leva ao Pai, para ser o caminho, a verdade da vida, para ser o nosso advogado, para ser o nosso ajudador. Louvado seja Deus. Ora, a multidão, né? Aí ele continua aqui. Pai, salva-me desta hora, mas para visto vim a esta hora, né? Pai, glorifica-me, glorifica o teu nome. Fala para o Pai. Pai, glorifica o teu nome. Então, escuta bem, poderoso isso. Quando Jesus falou para o Pai, Pai, glorifica o teu nome, então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado. E outra vez o glorificarei. Quando Jesus estava orando ao Pai, falando para o Pai, né? Para que o Pai glorificasse o nome dele, o próprio Deus, o próprio Pai, o próprio Deus falou com Jesus nessa hora e ele disse, já o tenho glorificado. Então, quando Jesus curava os cegos, ressuscitou a Lázaro, curou os paralíticos, expulsou demônios, tudo isso, o nome de Deus estava sendo glorificado. Então, aqui ele mesmo fala para o filho, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Louvado seja Deus. E ele seria glorificado outra vez, por quê? Porque Jesus iria vencer a morte, porque Jesus iria ressuscitar. Gente do céu, louvado seja Deus, engrandecido. Jesus morreu por nós, mas ele ressuscitou. Jesus venceu a morte. Você sabe o que é vencer a morte? Ele não vai mais passar pela morte. Ele não virá à terra para morrer mais por ninguém. Louvado seja Deus, ele já venceu a morte. Ele tem a vida eterna, louvado seja Deus. E nós teremos a vida eterna com ele. Com ele nós teremos a vida eterna. Maravilha, né? Louvado seja Deus, engrandecido. Se o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele morreu na terra, ele morreu na terra, sua carne, né, sucumbiu na cruz do Calvário. Ontem eu estava ouvindo a pregação, eu vivo, né, eu vivo nas pregações. Eu não perco meu tempo com muitas coisas não, gente. Eu não perco meu tempo com coisas que não edificam a minha vida. Então, ontem eu estava na pregação ouvindo, e aí eu vi quando o pastor falou, né, quebraram as pernas dos dois salteadores. Quebraram as pernas deles, né? Eles, olha só a maldade dos seres humanos. Eles já estavam na cruz, eles já estavam lá para morrer, mas o que foi que aconteceu? Eles acharam que eles poderiam fugir daquela cruz, que alguém poderia tirar eles daquela cruz. O que eles fizeram? Eles quebraram as pernas dos ímpios, né? Dos dois. Mas quando foi para quebrar as pernas de Jesus, eles viram que Jesus já estava morto, né? E aí o que foi que aconteceu? Não quebraram as suas pernas. Se cumpriu a palavra que se disse em Isaías, nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Os ossos dos injustos são quebrados, mas os ossos dos justos não são quebrados. Meu Deus, que maravilha, né? E os ossos do Senhor Jesus, nenhum foi quebrado. Perfuraram ele, saiu água com sangue, né? Meu Jesus amado, meu Deus, as coisas de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus se cumpre, gente. E ainda tem gente que não acredita na palavra. Mas feliz é aquele que crê, né? E diz o que é aqui?
Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. O nome do Senhor já é glorificado e vai continuar sendo glorificado. Queira Satanás, queira ou não, vai ser glorificado, vai continuar sendo glorificado. Pode você querer ou não, mas vai ser glorificado. O nome de Deus foi glorificado, é glorificado e vai ser glorificado para todo sempre. Louvado seja Deus, engrandecido. E aí o que aconteceu? Ora, a multidão que ali estava, que a tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão. Interessante que as pessoas ouviram a voz de Deus, só que elas ouviram a voz de Deus com o som de trovão, porque a própria palavra de Deus diz, né, gente, que a voz de Deus é como o som de um trovão. Interessante, né? E olha só, outros diziam, um anjo lhe falou. Uns falaram, né? Ouvi um trovão. Outros falaram, ouvi o anjo falar. Olha só, e aí Jesus pega e responde. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós, gente. Tá entendendo? Quando eu me acordei, não. Quando o Espírito Santo de Deus me acordou, me renovou para estar aqui nessa madrugada, veio logo essa passagem para mim, né? Então, aí eu digo isso nas minhas orações. Senhor, é o Senhor que me renova e me acorda na madrugada para me estar lá orando por eles. E eu digo para Deus, o Senhor ama muito essas pessoas. E o Senhor pegou, me deu essa palavra aqui, a qual fala e que me chamou a atenção. Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Então o próprio Jesus estava dizendo, Deus falou, vocês estão ouvindo essas vozes? Não é por causa de mim, mas é por causa de vocês. Gente, você prestou atenção que o amor de Deus foi tão grande, é tão grande por mim, por você, que ele deu o filho dele. Parece assim que ele amou mais nós do que o próprio filho. Não é verdade? Quem tem entendimento, que entenda. Se você olhar para o que aconteceu, parece assim que você tem mais valor do que o próprio Jesus. Parece que Deus te amou mais do que Jesus. Por quê? Porque ele deu a vida do filho dele por amor a nós, gente. Se você ainda não entendeu o que foi que Deus fez por você, o que Deus fez por nós, como eu digo, que amor é esse? Então, o Senhor Jesus, ele estava falando aqui, e não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Jesus estava na terra por causa de você, por causa de mim, por causa do amor de Deus por mim e por você. Porque o Senhor quis mudar a tua história, a minha história, porque o Senhor quis te libertar, porque o Senhor quis te salvar, porque o Senhor quer nos salvar, quer nos libertar, porque o Senhor quer nos dar a herança dele. Quando você entrega a tua vida para Jesus, você se torna filho de Deus, filha de Deus. Você faz parte da herança do reino de Deus, da família de Deus, né? Louvado seja Deus. Nós que somos cristãos, nós temos a família de Jesus. Aqueles que fazem a vontade do Pai é a família de Cristo. Ele mesmo disse isso. A minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai. Hoje você tem a tua família, eu tenho minha família, aqui na plataforma tem um monte de família que pegaram aquelas pessoas e fizeram suas famílias. Mas eu quero dizer para você que a família de Deus é aquela que faz a vontade do Pai. Olha só. Nem todos da tua família estão fazendo a vontade de Deus, não é verdade? E por isso você está entrando aqui, pedindo oração, colocando o nome deles para orar, porque nem todos fazem a vontade de Deus. Então ainda não fazem parte da família de Deus. Para fazer parte da família de Deus tem que o quê? Que entrar na família de Deus. Tem que receber Jesus como único suficiente Salvador e fazer a vontade do Pai. Entendemos? Temos que fazer a vontade de Deus. Por isso que Jesus disse, a minha família é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. É muito sério, gente.
Conhecereis a verdade vos libertará. Então conhecemos a palavra, gente, nós vamos ser cobrados por todo aquilo que é nos ensinado. Tudo aquilo que é nos ensinado, nossos pecados foram apagados. Os nossos pecados, quando nós éramos ignorantes, foi esquecido por Deus. Ele não lança na nossa cara, né? Foi apagado, foi esquecido, ele não joga na tua cara, porque ele te perdoou. Mas aquilo que nós aprendemos agora, que nós sabemos que não é para nós fazer, e a gente faz, isso aí é diferente. Por quê? Porque agora nós não somos mais ignorantes. Todos os dias nós estamos sendo ensinados. Todos os dias estamos sendo nos ensinado. Se hoje você que está na igreja, você que é cristão, você que recebeu Jesus, você comete um dos pecados, você tem entendimento e conhecimento que não é vontade de Deus. Então é diferente quando você faz sem entendimento. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quando Jesus veio para a cruz, sofreu, padeceu, morreu e ressuscitou, o príncipe deste mundo foi expulso. Ele perdeu o direito da tua vida, ele perdeu o direito da minha vida. Louvado seja Deus, através do sacrifício de Cristo, Satanás não tem mais poder na tua vida e nem na minha vida, porque a nossa vida agora é comprada pelo sangue de Jesus. Antes, Satanás era senhor da tua vida, era senhor da minha vida. Nós éramos escravos dele, mas Jesus veio com a sua vida e te comprou. E deu a vida dele pela tua vida e pela minha vida. Glória a Deus, louvado seja Deus. Engrandecido seja Deus. E dizia isto, significando o que a morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Interessante, gente. Eles achavam, alguns ainda acham, que Jesus vem para a terra e não vai morrer. Por que muitos não acreditam em Jesus? Porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Só que as pessoas não acreditam que ele ressuscitou. Tem muitas pessoas que não acreditam que Jesus ressuscitou, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte. Interessante que eu estava meditando com Deus, né? O próprio Jesus ressuscitou a Lázaro. Como ele não iria ser ressuscitado? Então, a prova da ressurreição, a prova de ser ressuscitado, já tinha acontecido na vida de Lázaro, já tinha acontecido na vida de Tábita, já tinha acontecido na vida do filho da viúva de Naim, né? Então, a vida que Jesus teve depois da morte já tinha acontecido com outras pessoas, já tinha acontecido esse milagre. E como que não aconteceria na vida do Filho de Deus? Então eles achavam que Jesus vinha para a terra e não iria morrer, que ele seria imortal na terra. Mas o que foi que aconteceu? Ele morreu como homem, como carne, para quê? Para nos dar a vitória, como cordeiro imaculado, como cordeiro apresentado, como sacrifício pela nossa vida e pela minha vida. Gente, o teu preço é muito alto. Quantas pessoas se vendem tão barato, né? Quantas mulheres se vendem tão barato? Quantos homens se vendem tão barato, né? E as pessoas não sabem o seu valor. O teu valor para Deus foi o sangue de Cristo. Não foi comprado com dinheiro, gente. Ninguém pode te comprar. Tá entendendo? Se você está se vendendo, para alguém, se vendendo para seja quem for, se você está te diminuindo, né? Você está diminuindo. Porque Jesus, ele te comprou com um preço tão alto, que foi a própria vida dele. A própria vida dele. Você foi comprado pela vida de Cristo, pela vida que ele deu por você, que ele deu por mim. E você aceita tanta coisa, né?
Meu Deus do céu, as pessoas te compram com facilidade, te compram com facilidade, você se vende com facilidade. Olha só, gente, que falta de entendimento que nós temos. Se você souber o teu valor, ninguém vai te comprar tão fácil, não. Pelo contrário, você não vai se vender. Você não vai se vender por nada que te oferecer. Pelo maior tesouro da terra, tu não te vende. Louvado seja Deus. Sabe por que tu não vende? Porque tu já tem um dono. Porque tu já foi comprado por Cristo. Tu já foi comprado, louvado seja Deus. Nós já fomos comprados por Cristo. Então ninguém pode me comprar, ninguém pode te comprar. Se você está se vendendo, né? As pessoas estão se vendendo, as pessoas estão entregando sua vida para outras coisas. Se vendendo pela fama, se vendendo pela prosperidade, se vendendo por causa de casamento, se vendendo, né, por causa de ser reconhecido pelos homens, se vendendo por causa que querem ser honrados, né, pelos homens, não por Deus. Gente. Só que tem uma coisa, Jesus, ele pagou por você e por mim o preço que ninguém pagará por você. Ninguém. Ninguém vai pagar mais esse preço por você. Sabe por quê? Porque foi Jesus que pagou o preço muito alto. O preço de cruz, o preço de entregar a própria vida dele por você e por mim. Quando você entender o que Jesus fez por você, você vai mudar. Você vai ser mais grato. Você vai se valorizar. Quantos homens não se valorizam? Quantas mulheres não se valorizam? Quantas mulheres não valorizam aquilo que Cristo fez pela sua vida? Ele te deu um valor que ninguém te deu, ele te deu um valor, ele te dá um valor que ninguém te dá. São poucos que te valorizam, que te vê como filho de Deus, como filha de Deus. Gente, tem gente que olha para você, não dá valor para você, porque você não tem riqueza, porque você não tem beleza, porque você não tem faculdade, porque você não sabe falar, porque você não sabe escrever, porque você não tem uma boa casa, porque você não é um famoso, porque você não é uma artista. Eu fico olhando, né, as pessoas dão tanto valor aos artistas, aos famosos, né? Vão lá, tiram foto, não sei o quê, e dão um monte de presente para esses artistas. Mas é para Jesus, o que dão, né? As pessoas valorizam tanto as pessoas que não fizeram nada para a sua vida, mas não valorizam Jesus que deu a sua própria vida por você, por mim. Por que nós, seres humanos, somos tão injustos, né? Somos tão injustos, por que nós valorizamos aquilo que não é para ser valorizado? E aquilo que é para ser valorizado, aquele que é para ser valorizado, as pessoas não dão valor, né? Não vão. Só vêm até ele porque querem valor. Só vêm até ele porque querem suas bênçãos. Só vêm até ele porque querem suas prosperidades. Só vêm até ele porque querem alguma coisa. Não porque o valorizam. Não porque eu valorizo por aquilo que ele já deu. Se Deus não quiser me dar nada, gente, não tem problema, porque ele já deu. Ele deu a vida eterna, ele deu o filho dele. Ele deu o filho dele para me tirar da morte. Ele deu a vida do filho dele para me tirar do inferno. Ele deu a vida do filho dele para mim ser filha dele. Para você ser filha dele, para você ser filho dele. Louvado seja Deus engrandecido. Né? E vamos já encerrar, gente. E dizia isto, significando de que a morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Então, Cristo, ele permanece para sempre. Ele não está mais na terra conosco, em corpo presente, mas ele está através do Espírito Santo. Ele habita em você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o corpo de Cristo. Se você entregou tua vida para Cristo, você se tornou o corpo de Cristo. Se você entregou tua vida para Jesus, você se tornou templo dele, morada dele. Eita, Jesus, morada do meu Pai. Eu estava ouvindo o louvor de Sofia Cardoso, né? Ai, meu Deus, morada do meu Pai. Oh, maravilhoso. Bonitos os louvores dela.
para sempre. Como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Eles perguntam. Quem é esse Filho do Homem? O próprio Filho do Homem estava falando com eles, né? Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo, enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E é verdade, né, gente? Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Mas quem anda na luz sabe para onde vai. Você lembra que eu estava falando aqui no início da live? Que eu vou para onde Jesus me manda. Por quê? Porque eu não posso ser dirigida pelas trevas. Então eu ando na luz, eu vou para onde ele me mandar ir. Eu não posso ser mais dirigida pelas trevas. O que é ser dirigida pelas trevas? Ser dirigida pelo meu entendimento. Ser dirigido pelo mundo, ser dirigido pelo Deus desse século. E você não pode ser dirigido pelo Deus desse século. Você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então ele está dizendo, quando tendes a luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas, disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Então a gente tem que crer em Jesus para a gente ser filho da luz. Os países do Oriente são ateus, não creem em Jesus. Eles não creem em Deus, né? E aquele que não crê em Jesus não crê em Deus. Aquele que não crê em Jesus não crê em Deus. Para a gente crer em Deus, a gente tem que crer no Filho de Deus. Está escrito aqui na Bíblia. Então não adianta você dizer que crê em Deus e não crê no Filho dele. Para crer em Deus, temos que crer no Filho dele. Então ele diz, enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filho da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais, diante deles, não criam nele. Interessante que Jesus fez muitos sinais enquanto estava na terra. Curou paralíticos, curou cegos, ressuscitou morto, expulsou demônio. Jesus curou leprosos, né? Jesus fez muitos sinais mostrando, eles mesmos falavam, que tudo aquilo que ele fazia só podia ter vindo de Deus. Mas eles mesmos que falavam que por tudo que ele fez, só poderia ter vindo de Deus, eles mesmos falaram que ele não era um filho de Deus. São pessoas que cochilam dos pensamentos, são pessoas que não sabem o que querem, não sabem o que dizem, não têm certeza, né? Não tem certeza do que falam. Então, essas pessoas eram duvidosas. Esse é o Filho de Deus ou não é? Né? Ficavam duvidando. Eles viam os milagres, eles falavam que para ele fazer as coisas que ele fazia, só Deus sendo com ele. E eles mesmos, sabendo disso, que para fazer as coisas que eles faziam, só Deus sendo com ele, eles mesmos duvidaram que eles eram filhos de Deus. Esse que é o problema dos seres humanos, né? A dúvida, a incredulidade. A incredulidade, não crer em Jesus, não crer na palavra dele, não crer na pregação. E ele diz aqui, ainda que eu tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Interessante que essas 2 semanas, o Senhor sempre tem colocado essa palavra de Isaías. Eu sou muito atenta à palavra de Deus, gente. Então, semana passada, o Senhor veio várias vezes falando sobre essa passagem. E quando foi hoje que eu pedi a palavra, novamente o Senhor trouxe esse versículo. Preste bem atenção. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E esses dias o Espírito Santo tem repetido essa palavra. O Espírito Santo de Deus tem trazido novamente a nossa lembrança, a nossa memória, aquilo que Isaías falou há muito tempo atrás. A quem foi, né?
que deu crédito à nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Por isso não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhes os olhos, preste atenção. Sabe por que pessoas não creem na palavra de Deus? Está aqui a resposta. Porque são cegos, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração e se convertam e os cure. E eu os cure. Então, por que pessoas não creem na palavra de Deus? Por que pessoas não têm entendimento da palavra de Deus? Porque são cegas e porque são duras de coração. Você já prestou aquela pessoa que diz assim: eu leio a palavra de Deus e não entendo nada. Sabe por quê? Por causa da tua cegueira e por causa da dureza do teu coração. Então, o que eu tenho que fazer, irmã? Eu tenho que pedir para Jesus abrir meus olhos para a palavra dele, para a vontade dele, para o entendimento da palavra de Deus. E eu tenho que pedir para Jesus quebrar o meu coração, essa dureza que não deixa eu crer na palavra de Deus. Então, se pessoas não creem na palavra de Deus, é por causa da dureza do seu coração, é por causa da cegueira, entendeu? E Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não ser expulso da sinagoga. Interessante que nesse tempo pessoas até creram em Jesus, mas não confessaram Jesus. Sabe por quê? Por causa dos fariseus, por causa que eles tiveram medo. Então, tiveram medo, né, deles, e aí o que eles fizeram? Não confessaram que ele era o Filho de Deus. Não confessaram que ele era Jesus. Não confessaram, eles acreditaram, mas não confessaram. Então, a gente tem que crer e confessar. Ele é o Filho de Deus, Ele é o meu Salvador, Ele é Jesus que veio me salvar. Eu tenho que confessar com meus lábios para todo o inferno ouvir. Eu confesso Jesus como Filho de Deus, como meu Salvador. Você pode estar aqui crendo, você pode crer em Deus, você pode crer em Jesus, mas ainda não confessou com teus lábios que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o teu Salvador. Pessoas que pedem oração, elas crerem no poder da oração, né? Elas crerem que é um Deus que cura, que liberta, que salva, que abençoa. Elas crerem, mas ainda não confessaram Jesus. Então eu tenho que crer e confessar. Entendemos e aprendemos? E apesar de tudo, né? Deixa eu ver, vamos encerrar aqui. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E é isso que acontece, gente. As pessoas amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. As pessoas amam mais o que os seres humanos falam do que a palavra de Deus fala. As pessoas glorificam os outros, mas não glorificam Deus. As pessoas glorificam tanta coisa, dá glória, dá honra para aquilo, né? Mas não dá honra para Deus, mas não dá honra para Cristo, mas não dá honra para a palavra de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Essa foi a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Aprendemos por que nós não entendemos a palavra de Deus? Por causa da dureza do nosso coração e por causa da cegueira. E a gente tem que pedir para o Senhor Jesus, cura-me. Sempre eu oro aqui, Senhor, cura os cegos espirituais. Quebra os corações de pedra, porque somente o coração aquebrantado é que recebe a palavra de Deus. O próprio Jesus, ele disse para os discípulos, levai o evangelho aos aquebrantados de coração. Então, quando você for evangelizar, faz essa oração. Senhor, me dirija para os quebrantados de coração. Tá entendendo? Porque pessoas de dura de coração, gente, não dão crédito à palavra de Deus. Não dão crédito. Tá escrito aqui na palavra. Tá escrito que os que são duros de coração e os que são cegos não dão crédito à palavra de Deus. Amém?
E você que está aqui quebrantado de coração, eu te convido, volta para Jesus. Eu te convido, volta para Jesus, porque Jesus está voltando. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Você que está aqui quebrantado, está passando por uma dor. Você está passando por uma dor na família, no casamento. Alguém que está doente, alguém que está na cárcere. Você está passando por alguma dor. O Senhor Jesus está te chamando. O Senhor Jesus está te convidando. O Senhor Jesus está falando com você. Entrega a tua vida para Ele. Confessa. Você até crê nele, mas ainda não confessou ele como teu Salvador. Confessa. Louvado seja Deus, engrandecido para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Porque